que é material, carnal, terrenal, longe de Deus, entretenimento, a gente está lá, os olhos vibram, querido, os olhos lacrimejam na novela, o filme é postado e indicado, Bíblia não, louvor não, teologia chatice, escola dominical, Deus me livre, a revista é cara, culto de doutrina, coisa de velho. Ou seja, a natureza humana está dominando você, não é o espírito. Eu já disse e repito, carne é tudo aquilo que me leva para baixo, é a natureza de Adão em nós. A carne é o lado mais baixo da natureza humana. Eu disse que Paulo falou duas palavras em Romanos 8. A primeira é a carne, e eu já falei o que ela é, eu já falei o que ela faz. É a natureza humana que me liga a tudo que é terrenal. Só que tem gente que pensa que quando a gente fala de carne, estamos falando só de sexo. Não é. Paulo dá mais detalhe na obra da carne, em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Inclui pecados sexuais e corporais. Mas ele também diz assim, idolatria, ciúmes, iras, no plural, contenda, heresia, inveja, é tudo carne. Então a carne para Paulo é mais do que prazer físico, é uma batalha mental, corporal, espiritual, e se a gente não assumir, o espírito não toma conta de nós. A primeira palavra que Paulo usa muito aqui é carne, mas graças a Deus que ele usa a palavra carne muito, só que essa quantidade só perde para outra palavra que Paulo usa, espírito. A expressão espírito vem desde o Antigo Testamento, o ruar, o sopro, a vida. Tem a ideia de vento impetuoso, vento que homem não controla. Aí é você que tem que escolher. Você diz assim, eu não consigo, a carne é mais forte, a natureza caída em mim é muito forte. Pois é, mas tem outra natureza que também é forte. A natureza de Adão te puxa para baixo com muita força. A natureza caída por causa de Adão nos puxa para baixo com muita força. Se a carne é a natureza de Adão em mim, o espírito é a natureza de Deus em mim. Se a carne é a essência de Adão em mim, o espírito é a essência de Cristo em mim. Deixa eu perguntar, a gente é humano, sim ou não? Quando eu justifico o meu pecado, minha rebeldia, minhas mentiras, dizendo eu sou humano, eu sou humano e não consigo ser perfeito, eu sou humano, eu só sei errar, e aí vai, sou humano, eu sei que você é humano, mas olha o que Paulo diz, e isso é um confronto para nós, versículo de número 3, a lei não era capaz de nos salvar por causa de nossa natureza humana, a lei estava lá indicando o caminho. A lei dizia assim, não assassina. A natureza humana dizia, eu assassino. A lei dizia, não adultera. A lei da carne dizia, adultera. Aí Paulo diz, Deus fez o que a lei não foi capaz de fazer por causa da nossa natureza. O que Deus faz? Sendo que a lei era incapaz de fazer, que é nos salvar, ele enviou o seu filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa. Sabe o que é isso? Só para você parar de dizer assim, eu pequei porque eu sou humano, eu não consigo porque eu sou humano. Aí Jesus diz assim, eu desci como humano. Olha a solução de Deus.
Se a gente diz que não aguenta porque a gente tem a natureza humana, porque é ser humano, aí Jesus diz: agora eu vou vir como ser humano. Porque no Antigo Testamento ele vinha em fogo, ele vem na sarça, ele vem no monte quebrando tudo. Aí ele encarna e vem como ser humano. Depois que ele vence o pecado, vence o mundo, vence o diabo como homem, ele olha para a igreja e diz: o mesmo Espírito que está em mim, eu vou enviar para habitar em vocês. E é por esse Espírito que vocês vão vencer a natureza carnal. Meu Deus, você lembra que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Adão foi feito grande, primeira tentação, caiu. Jesus, Deus, se fez bebê, venceu todas as tentações. Por quê, irmão? Porque ele dependia do poder do Espírito. E olha o que Paulo diz: no corpo de Jesus o pecado foi condenado. Isso é muito lindo. O pecado que nos condenava em Cristo foi condenado. Por isso que não há condenação para quem está em Cristo. Pastor, como que o pecado do corpo humano de Cristo foi condenado? Porque você olha para a história bíblica, você olha para Jesus humano e diz assim: Satanás, um homem te venceu. Pecado, um homem te venceu. Isso quer dizer que eu também, humano do jeito que sou, vou vencer você também. Humano do jeito que sou, vou vencer o pecado, o mundo e a carne. Como humano do jeito que sou? Dependente do Espírito. Você só vence essa natureza humana carnal se você depende desse Espírito que Paulo usa aqui mais de 30 vezes. Diz a Bíblia assim, ó: e foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que a gente ora? Senhor, me livra das tentações. Jesus foi para cima do tentador, cheio do Espírito, foi lá para o deserto, irmão. Chegou lá no deserto, lá veio o diabo tentar. Olha só: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo está dizendo: mostra que tu é filho de Deus. Olha como é que é a tentação. O diabo está dizendo assim, ó: mostra que tu é filho de Deus. Quem é não precisa mostrar, é discernido, né? Mostra que tu é divino. Aí Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Olha só, eu vou repetir: mostra que tu é divino. Aí Jesus diz: eu não vou mostrar que eu sou divino, eu vou te vencer como homem. Vai de Satanás. Jesus venceu as tentações. Então qual era o teste de Jesus? Sendo ele Espírito, se fez carne. O teste dele é, sendo Deus, vencer como homem. Eu vou perguntar para você não se perder e nem eu me perder. Jesus é Deus? Ok. Se sua natureza é divina, ele tem dificuldade de ser Deus? Não. Ele é Deus. Aí ele se faz homem. Ele sendo Deus, a dificuldade dele não é ser divino, a dificuldade dele é ser humano. Então na tentação ele está vencendo, porque o teste é a humildade. Se ele não se humilha, ele não vence. Então tu é Deus, prova que é Deus. Não, eu sou Deus. Quem é não prova. Eu vou te vencer é como homem. Eu vou me humilhar e vou te vencer em humildade. Agora vem cá para baixo e olha para você. Você é Deus ou é humano? Humano. Você é divino ou é humano? Humano. O que é difícil para você? Ser divino ou ser humano? Você já é humano, é natural. O que é difícil para você? Ser humano ou ser divino? Divino.
porque o seu natural é ser humano. Jesus é divino, ele não teria dificuldade de ser Deus, mas para ser humano seria dificuldade. Por isso que ele foi tentado e venceu. Você é humano, sua dificuldade é ser espiritual, mas é só assim que vence a carne, é só assim que vence o diabo. Como? Jesus venceu, Deus se tornou homem. E para você vencer, tem que deixar de ser humano para se tornar espiritual. Aí é que entra a questão: ou você abre mão da carne para viver na dependência do espírito, ou você vai fracassar. Vai remar e não vai conseguir chegar. Por isso Paulo diz, é pelo Espírito, versículo 1, que não há condenação. É pelo Espírito, versículo 5, que a gente é controlado para agradar a Deus. É pelo Espírito que a gente se torna filho de Deus. Obrigado por ter chegado ao final desse vídeo. Se esta mensagem edificou sua vida, clique em curtir e inscreva-se para acompanhar novos vídeos no canal. Compartilhe com mais pessoas essa palavra de fé, para que mais vidas sejam abençoadas. Confira na descrição desse vídeo nossa recomendação de cursos teológicos para fortalecer seu ministério. Nos vemos na próxima mensagem edificante. Que Deus te abençoe.